Olá, queridos amigos, tudo bem? Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para o estudo da Palavra do Senhor, com a nossa série As Verdades Bíblicas. Olha, que bom que a nossa visualização está sendo muito boa, significa que o nosso conteúdo está servindo para você, você está gostando, você está assistindo, e nós ficamos felizes por isso, porque os nossos esforços aqui era para que a Palavra de Deus ela seja esclarecida, ela seja falada, ela seja explicada com clareza, para que você tenha conhecimento da Palavra de Deus, porque nós falamos aqui que a Palavra de Deus ela é lâmpada e luz para os nossos caminhos. E se nós deixarmos ser guiados pela Palavra de Deus, nós nunca estaremos nas trevas. Amém? Olha só, hoje nós temos um tema muito importante, o dom profético ou dom de profecia. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu não posso deixar de pedir a você. Está chegando pela primeira vez no nosso canal? Se inscreve no nosso canal, se gostou do vídeo, deixa um joinha. Se você quiser deixar um comentário, deixa um comentário. Isso é muito importante para o nosso canal. Isso é muito importante porque o YouTube ele também compreende que é um bom conteúdo e assim ele compartilha para outras pessoas. Que bom é ter você aqui comigo, amigos, porque esse canal só faz sentido porque você está aqui, você faz parte desse canal, você está assistindo e com isso, Papai do Céu fica feliz com o que nós estamos fazendo, porque isso aqui não é para mim e não é para ninguém, é para a obra do Senhor ser pregada. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Amém? E o nosso tema de hoje, o dom profético. Você já ouviu falar no dom profético? Você já ouviu falar sobre o dom de profecia? E hoje nós temos um estudo muito importante para nós sabermos o que significa, o que é, quais são os verdadeiros, quais são os falsos. A Bíblia vai nos identificar os profetas verdadeiros e os falsos profetas. Para nós iniciarmos, eu queria deixar aqui um contexto para nós compreendermos. Olha só, antes da entrada do pecado, meus amigos, Deus se comunicava com o homem face a face. Você sabe muito bem disso. Deus falava com Adão, Deus falava com Eva face a face. Mas o que aconteceu depois do pecado? Deus se afastou do homem. É tanto que Adão ele foi expulso do jardim do Éden por causa do pecado. Mas mesmo assim, Deus não deixou de estar em comunicação com o seu povo. Deus não o abandonou, mas tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio de estar falando face a face com Deus. Mas como eu falei, Deus não desistiu, né, de manter o contato com o ser humano, né, com seus filhos. E aí há muitas maneiras das quais ele fala, ainda hoje, com o ser humano. E uma delas é o ministério profético, que nós chamamos de dom profético, dom de profecia. É a forma que Deus usou para comunicar com o seu povo. Ou seja, o profeta Amós disse, olha só como o profeta Amós disse, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então Deus não faz nada sem primeiro revelar ao seu povo. Ou seja, nada do que vai acontecer não fica sem ser avisado a nós através dos seus profetas. Tudo que está acontecendo hoje no nosso dia a dia, essas guerras, desastre, tudo isso foi profetizado pela palavra de Deus aos seus profetas, e por isso nós sabemos que tudo é profecia se cumprindo. Você mesmo possa ser que você não tenha conhecimento bíblico, mas quando você vê guerra, você vê coisas aterrorizantes, você diz que é as profecias, você diz que é o fim do mundo. Isso é uma profecia, e por isso esse estudo é muito importante para nós entendermos ele hoje. Olha só, Amós 7,3 aqui disse isso, que Deus não faz nada sem primeiro revelar aos seus servos e profetas. Profetas são o que profetas? São porta-voz, pessoas que levam a mensagem, a notificação, né, a notícia, ou seja, de Deus, claro, né, a notícia de Deus, ou seja, essencialmente dada pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dá essas revelações aos profetas para essas tarefas, e daí o profeta tem a tarefa e o dever de comunicá-lo. Ou seja, de acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. Por isso é muito importante que nós possamos compreender essa mensagem. Vamos para a Bíblia. Então vamos lá para Mateus 24 e o versículo 24. O que diz a Bíblia? Seria um dos sinais do fim do mundo? Será o que é que vai dizer Mateus 24, 24? Seria um dos sinais do fim do mundo? E veja bem o que diz a palavra do Senhor. E surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Primeiro ponto para nós entender. O que a Bíblia está dizendo para nós nesse momento? Que surgiria falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os escolhidos. Sabe o que está dizendo?
os falsos profetas, eles também operarão sinais, prodígios, curas, e que se o cristão ele não tiver conhecimento da verdade de Deus, qual é o verdadeiro profeta, ele pode ser enganado por essas coisas. Aí eu falo para você neste momento, se a palavra de Deus está dizendo que existe o falso profeta, existe o verdadeiro. Se existe o falso, existe o verdadeiro. Por isso é importante você entendermos que existe o dom profético. O dom profético existe. Existe o profeta verdadeiro, mas também existe o falso profeta. É a palavra de Deus que está nos dizendo. Então, meus amigos, como nós sabemos se um profeta é verdadeiro? Como é que a gente vai identificar qual é o profeta verdadeiro? Então vamos para a Bíblia vai nos responder. Como eu e você podemos identificar se o profeta é verdadeiro? Vamos lá para a Bíblia. 1 João. Vamos lá para 1 João no capítulo 4. Capítulo 4 de 1 João, e o verso 1, a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre o profeta verdadeiro. Amados, não descreditem a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Provai os espíritos, se procede de Deus. Vamos ver se o que esse profeta está falando procede de Deus, procede de si mesmo, ou se procede de coisas que nós nem sabemos de onde vem. É por isso que a Bíblia chama a nossa atenção para nós podermos ter esse conhecimento se isso procede de Deus ou não. Provai os espíritos, meus amigos. Muitos afirmam que ser guiado pelo Espírito Santo, quando na verdade o Espírito que os guia não vem de Deus. Muitos professam ser guiado pelo Espírito Santo, mas muitas das vezes esse Espírito não está vindo de Deus. Não é o Espírito de Deus, não é o Espírito, que professa o que ele está pregando, o que ele está falando, ser de Deus, ser inspirado por Deus. Por isso, muito cuidado. Precisamos saber, precisamos conhecer se o que está falando procede de Deus ou não. Meus amigos, o dom profético ele precisa ser comprovado com a palavra de Deus. E eu vou deixar alguns textos para que você possa vê-lo na Bíblia e ver qual é a característica de um profeta verdadeiro. Olha, se você for lá em Isaías, no capítulo 8 e o verso 20, Atos, no capítulo 17, o verso 11, o profeta verdadeiro ele promove fidelidade para com Deus. O profeta verdadeiro ele repreende pecados individuais e do povo. Ele adverte o povo que está em pecado. E 1 Reis, no capítulo 18 e o verso 18. E promove reformas espirituais. Você pode conferir isso lá nesses textos que nós estamos deixando aí para você conferir quais são as características de um profeta verdadeiro. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Essa é uma característica de um profeta verdadeiro. Ele precisa reconhecer que todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Você precisa confessar que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, como um homem, e é filho de Deus. Você pode ir para Mateus no capítulo 7, o verso 15 ao 23, os frutos do verdadeiro profeta. Você pode ir para Deuteronômio 18, 21. Cumpre-se, as suas predições do profeta verdadeiro. Deuteronômio 13 e o verso 1. Você pode ir para Isaías 8, como nós já falamos, 19 e 20. Você vai ver aí como vivem em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus, os profetas verdadeiros. Eles são obedientes à lei de Deus. Vamos ver o que é que diz o profeta Daniel no capítulo 10, verso 7. O profeta Daniel teve a característica de um profeta verdadeiro. E o que é que diz lá no livro de Daniel 7, no livro de Daniel 10, o capítulo 7 em diante? Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Tá vendo? A característica de um profeta verdadeiro. Daniel estava com mais pessoas, mas só Daniel, ele tinha a característica de um profeta verdadeiro. Só ele teve a visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não bastante, caiu sobre ele grande temor, e fugiram e se esconderam. Aí o verso 8, fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. Um detalhe para quando o profeta ele tem visão. Ele fica sem força sobre si. Ou seja, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. O profeta Daniel ele ouviu a voz do Senhor, e ouvindo eu caí sem sentido, o rosto em terra. Amigos, nós sabemos, como lá no livro de Moisés, que nós não podemos ver a face de Deus. Moisés não conseguiu ver a face de Deus. E quando Deus fala com a gente, é dessa forma que o profeta verdadeiro se encontra.
Meus amigos, muitos que autodominam como profeta, do profeta de Deus na atualidade, não possuem todas essas características. E nós sabemos que muitas das pessoas, profeta aí, né, visões, coisas desse tipo, mas essas pessoas não têm essas características, né, como um profeta verdadeiro. E por isso nós precisamos ter cuidado para nós não acreditarmos em tudo que essas pessoas falam como profeta, como pessoas que tiveram visão, porque não são província, não são concordância, como diz a palavra do Senhor. Ou seja, é necessário para ser considerado como um profeta verdadeiro. Elas não têm essas características que a Bíblia está nos falando aqui nesses versos anteriores que nós lemos. Ou seja, o profeta deve obedecer às Escrituras, suas predições, e deve cumpri-lo como ela quer que nós devemos ser, como nós devemos cumprir. Ou seja, somente a presença de fenômenos físicos não é a prova suficiente para do verdadeiro dom profético, pois Satanás também opera sinais, como nós já vimos. Nós vimos aí no livro de Êxodo, capítulo 7, 9 e 12, o que aconteceu. O verdadeiro profeta deve apresentar todos os 5 características acima citadas. Tem que ter essas características para ser um profeta verdadeiro, meus amigos. Se não for, não está de acordo com a Bíblia. Se não for, ele não é um profeta verdadeiro. É isso que eu e você estamos aprendendo hoje. E eu e você precisamos conhecer as características de um profeta verdadeiro. Mas a Bíblia apresenta para a gente qual é o que aconteceria no fim dos tempos. Que igreja manifestaria um dom profético? Vamos ver o que diz a palavra de Deus, Apocalipse. Vamos ver qual é essa característica dessa igreja que teria um dom profético? Apocalipse 12, 17 diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Meus amigos, só deixa eu abrir um parênteses aqui. Irou-se o dragão. Dragão, aqui em Apocalipse, significa serpente, diabo, Satanás. Então, Satanás irou contra a mulher. Mulher, no Apocalipse, significa a igreja. Então, irou Satanás contra a igreja, que aqui diz mulher, e foi pelejar com o restante, ou seja, guerrear contra o restante de quê? De sua descendência. Então, aqui a palavra de Deus está dizendo que o dragão, Satanás, foi fazer luta contra a igreja, né, nos últimos dias, com o restante da sua descendência. Quem são essa descendência? O povo de Deus, aquelas pessoas que fazem parte da igreja de Deus. Por que Satanás foi lutar ou guerrear contra os seus descendentes? Por quê? Porque esses descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, se pôs em pé sobre a areia do mar. E você sabe quais são os mandamentos de Deus, meus amigos? Está lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Você vai saber que esses são os 10 mandamentos da lei de Deus. E Satanás, aqui está bem claro, Satanás, o dragão, ele foi guerrear contra a mulher. Por quê? Com o restante de nós que guardamos seus mandamentos. E você sabe que os mandamentos estão lá no livro de Êxodo. Então, contra os mandamentos, ou seja, todos os mandamentos. Aí tem um versinho aqui que nós vamos prestar muita atenção. E o final do texto, o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aí eu pergunto para você, o que é o testemunho de Jesus? Você sabe o que é o testemunho de Jesus? A Bíblia vai responder para você. É por isso que você precisamos conhecer a palavra de Deus. É por isso que você precisamos entender o que é o dom profético, qual é a característica do profeta verdadeiro, se existe realmente o dom profético. Deus, Jesus deixou um dom profético? Deixou. E nós vamos saber qual é o dom profético. Qual é o dom profético de Jesus aqui no Apocalipse 12, 17? Vamos ver o que diz Apocalipse 19. Diz assim a palavra do Senhor: prostrei-me antes dos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus e adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Meus amigos, o que é o testemunho de Jesus? Olha como a Bíblia responde para nós. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então o inimigo está irado contra quem? Contra qual igreja o inimigo está irado? Contra os que guardam os mandamentos de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, e os que guardam os mandamentos de Deus e tem o dom de profecia. Meus amigos, nós entendemos que nos últimos dias a igreja de Deus, ela seria vista por aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o dom de profecia. E nós sabemos que o dom de profecia é o mesmo espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o dom de profecia. Tudo isso está para se cumprir. E é nos nossos dias. O Apocalipse é a revelação de Jesus. Ele foi escrito para mostrar para nós tudo que iria acontecer antes da volta de Jesus. Por isso é profecia que está se cumprindo
que já se cumpriu, mas antes de Jesus voltar, muitas coisas vai se cumprir ainda. E você sabe muito bem disso. O sinal da besta, a besta que sai da terra, a besta que sai do mar, as pragas que vai cair ainda vai se cumprir, amigo. É profecia. E se você não acreditar no testemunho de Jesus, que é o dono de profecia, e você não pode fazer parte da igreja verdadeira de Deus. Nós, como os cristãos, como o povo de Deus, como os adventistas, nós também aceitamos o dom de profecia e entendemos que ele foi manifesto através do ministério de Ellen G. White. Por isso que nós entendemos, de acordo com as características que a Bíblia nos orientou, que ela fez parte dessas profecias. Ela também é uma profetisa, como a palavra de Deus diz, que surgiram várias profetisas, como Anas e muitas outras. Entendemos que o que ela falou, o que ela escreveu, está de acordo com a palavra de Deus. Nós não entendemos que ela está sobre um poder maior sobre a palavra de Deus. Nós entendemos que ela foi uma profetisa usada por Deus para nos ajudar a compreender o que iria acontecer no futuro. E se você não conhece os escritos de Ellen White, você pode pesquisar no YouTube, você pode pesquisar no Google, você pode baixar os livros dela, você vai ver com quanta clareza e precisão as coisas também acontecem enquanto nós estamos aqui vivendo neste mundo onde que tudo aconteça. E quais são as características que ela deixou como profetisa? Ela, em seus ensinos, são fundamentados na Bíblia. Tudo que ela falou está fundamentado na Bíblia. Ela não está falando em si dela, ela está falando de coisas bíblicas. Tudo está fundamentado na Bíblia. Ela exalta a pessoa de Cristo. Ela não está exaltando ela está exaltando a pessoa de Cristo. Os adventistas e não adventistas aceitam seus escritos como não inspirado, porque ela não está se estando no lugar de um livro bíblico sagrado. Ela apenas está sendo uma pessoa usada para receber o dom de profecia nos últimos dias. Ela tem escritos, das quais teve visão para escrever coisas que nos ajudassem a nós compreendermos hoje nos dias finais que nós estamos vivendo. Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Se você for buscar mais sobre a Ellen White, você vai entender que realmente ela é uma profetisa do Senhor. Todas as características do dom de profecia estão presentes na pessoa de Ellen White. A sua ideologia sobre a Bíblia é equilibrada e nos ajuda a aplicar as verdades do Evangelho em nossas vidas. Tudo isso, meus amigos, está em conformidade com a Bíblia para que nós possamos compreender melhor a palavra do Senhor. Quanto à sua vida pessoal, várias testemunhas oculares podem descrever o que acontecia a ela durante as suas visões. E nós temos aí como nós deixar para você esse livro para que você conheça os escritos de Ellen White. Meus amigos, diante de todas essas verdades de Deus, qual é a segurança nos dias finais que a Bíblia nos revela? Qual é essa segurança que a Bíblia nos revela nos dias finais? Onde existem falsos profetas e verdadeiros profetas. O que é que a Bíblia diz para mim e para você? Eu vou encerrar essa mensagem com um verso bíblico que é muito importante para mim e para você. Veja o que diz a palavra de Deus lá no livro de 2 Crônica, no capítulo 20 e o verso 20. Você vai entender o que a Bíblia quer que eu e você entendemos sobre os profetas verdadeiros de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Você vai poder crer ou não crer nos profetas de Deus a partir dessa mensagem. Diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Isso é Josafá. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. O que a palavra de Deus está nos dizendo, meus amigos? Que eu e você precisamos crer nos profetas de Deus. Você só terá resultado na palavra de Deus se você acreditar nos profetas de Deus. Aí você vai ter prosperidade, você vai ter conhecimento, você vai viver, você vai aceitar e você vai estar pronto para quando os falsos profetas chegarem, você identificar se ele é falso ou se ele é verdadeiro. Pela manhã cedo, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. Você crê em Deus? Você crê no Senhor? Aí disse ele: se você crê, você estará seguro. Mas se você crê nos profetas também, você prosperará. Meus amigos, a palavra de Deus ela é muito clara para mim e para você.
e você só não aceitamos a verdade de Deus se nós realmente não quisermos aceitar. Mas a palavra de Deus, ela está aí para mim e para você revelar as coisas verdadeiras que Deus tem para nos revelar. Você agora crê no dom profético? Você agora crê no dom de Jesus, de profecia? Você crê? Se você crê, meus amigos, significa que você prosperará. Você terá conhecimento de toda a verdade de Deus, porque é a palavra de Deus que está sendo revelada para mim e para você. Não há nada que proporcione mais confiança na segurança ao ser humano que acreditar no Senhor. Você crê nisso? O profeta era enviado por Deus para originar uma regeneração espiritual no coração do seu povo. A prosperidade material é consequência da prosperidade espiritual. Você quer ser próspero material? Você precisa ser próspero espiritual. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Que Deus abençoe a você e que a palavra de Deus se revele para você, com a certeza de que você entenda que existe sim um profeta verdadeiro, aquele que prega para que você se arrependa, aquele que prega para que você acorde, para que você olhe para você, aquele que prega preocupado com a sua espiritualidade, aquele que prega para que você crê em Deus e você prosperará e você estará seguro. Que Deus abençoe. Santo Deus, Pai querido, nós te exaltamos, glorificamos ao Senhor, porque o Senhor revela através da tua palavra que o Senhor não fará nada acontecer em nossas vidas, sem primeiro ser revelado aos seus servos e profetas. E muito obrigado, porque o Senhor usa os teus profetas para revelar as coisas que o Senhor há de fazer em nossos dias. Nós sabemos que as suas profecias, o dom de Jesus é o dom profético, o dom de profecia, coisas que vai acontecer ainda enquanto o Senhor não volta, está revelado para nós através da tua palavra. Que nós possamos crer, Senhor, que antes do Senhor voltar, muitas coisas irão acontecer. E segundo, Senhor, que nós possamos acreditar e nós viver pela tua palavra e nós aqui cremos no dom profético, para nós entendermos, para nós conhecermos quais são os profetas verdadeiros e quais são os falsos profetas. Que nós entendemos que o Senhor vai sempre nos revelar através dos seus servos, dos seus profetas. Que neste momento a tua palavra chega aos nossos corações como uma forma de esclarecimento, Senhor, como uma forma de que nós agora podemos saber qual é o verdadeiro e o falso. E que essas mensagens possam fazer diferença na minha vida e na vida dos meus amigos, aqueles que vão assistir nesse momento ou em algum momento oportuno, eles possam se deparar com essa mensagem e possa ser a palavra do Senhor, lâmpada e luz para os seus caminhos. Abençoe poderosamente cada um deles e que teu Santo Espírito não desista de nenhum de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.